Você já se perguntou por que, mesmo clamando, a resposta parece não chegar? E se eu te dissesse que existe um salmo, esquecido por muitos, mas que esconde chaves espirituais poderosas, capazes de mudar o rumo do seu dia? Hoje, você vai orar com o Salmo 111, mas não será uma oração comum. Será uma oração de reconhecimento, temor e manifestação da glória de Deus. Fique até o final, porque há um princípio escondido aqui, que pode abrir os céus ainda hoje, sobre a sua vida. O Salmo 111 é mais do que palavras bonitas, é uma explosão de louvor, nascida em tempos de restauração, escrito num contexto onde Israel se reerguia das cinzas do exílio. Era o tempo de voltar a crer, mesmo quando tudo parecia arruinado. Este salmo foi moldado como um acróstico hebraico, cada verso começando com uma letra do alfabeto, um sinal de que Deus age em cada detalhe, do Aleph ao Tav, do início ao fim. E hoje essa mesma estrutura será a base da nossa oração. Você se sente desamparado? Está cansado de clamar e não ver resposta? O salmista também viveu tempos de silêncio, mas em vez de murmurar, ele declarou: "Grandes são as obras do Senhor, buscadas por todos os que nelas se comprazem." Esse salmo é uma arma de guerra espiritual. Cada palavra glorifica a fidelidade de Deus, mas também convoca o coração quebrantado à reverência. Ele diz: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria." E quando há temor, há manifestação. Quando há reverência, há resposta. Senhor, hoje me prostro diante da tua majestade como o salmista, para declarar que tu és grande, justo, fiel. Mesmo quando não entendo teus caminhos, reconheço tuas obras. Purifica meu coração do orgulho e planta em mim o verdadeiro temor, que eu não apenas te adore com os lábios, mas que meu espírito trema diante da tua presença. Ensina-me a buscar tua vontade com profundidade, a confiar em tuas promessas com obediência e a reconhecer que tudo que é eterno nasce do teu conselho. Hoje, eu me alinho à tua palavra. Hoje, eu caminho com sabedoria. Se essa oração tocou você, é porque o Espírito Santo ainda está chamando o seu coração ao temor verdadeiro. Não ignore esse toque. Medite no Salmo 111. Leia, ore de novo e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa se lembrar. Deus continua agindo, mesmo no silêncio. Inscreva-se no canal e que o temor do Senhor continue sendo a base da sua caminhada. Você já se perguntou por que certas orações parecem sumir no vazio? Por que, mesmo com tanto clamor, as portas continuam fechadas, os céus permanecem em silêncio e o socorro parece sempre atrasado? E se o problema não estiver na resposta, mas no nosso coração? Existe um salmo pouco mencionado, mas profundamente poderoso. Um salmo que revela mais do que promessas. Ele revela princípios espirituais esquecidos por muitos. Hoje você vai conhecer e orar com o Salmo 111. Mas essa não será uma oração qualquer. Será um clamor profundo, nascido do reconhecimento da soberania de Deus e do quebrantamento verdadeiro diante de sua glória. O Salmo 111 é um cântico de sabedoria e reverência. Foi escrito numa época de recomeço para o povo de Israel, após o exílio na Babilônia, um tempo de dor, humilhação e ruína. O povo voltou à sua terra, mas não era a mesma terra. Jerusalém estava em pedaços, o templo destruído, os muros em ruínas. E foi nesse cenário, com o coração em escombros, que o salmista declarou: "Louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos." Ele não esperou tudo se restaurar para adorar. Ele não exigiu conforto para reconhecer a majestade divina. Ele louvou, em meio aos destroços. Esse salmo foi escrito em forma de acróstico, cada verso iniciado com uma letra do alfabeto hebraico. Não foi à toa. Isso mostra que o louvor não era algo impulsivo, mas ordenado, completo, intencional. De Aleph a Tav, do início ao fim, assim é o agir de Deus, absoluto. Esse detalhe aparentemente técnico esconde um segredo espiritual profundo. Nos ensina que honrar a Deus exige ordem, entendimento e temor. Sim, temor.
essa palavra esquecida e ignorada, e até rejeitada nos tempos modernos, mas que é a chave do Salmo 111. O salmista nos leva a uma jornada. Ele exalta as obras do Senhor, fala de seus feitos maravilhosos, de sua justiça eterna, mas termina com uma afirmação cortante como espada. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Perceba, não é o amor, nem o louvor, nem a fé. É o temor que inicia a sabedoria. Porque sem temor, o homem se torna arrogante. Sem temor, ele acha que pode manipular Deus com palavras bonitas. Mas, com temor, o coração se cala. Com temor, o espírito se curva. Com temor, a oração alcança o trono. Você que está me ouvindo agora, talvez esteja exausto. Talvez sinta que Deus te esqueceu. Mas hoje, através desse salmo, o céu quer te lembrar. Deus não responde gritos. Ele responde corações que o temem. Não é o volume da tua voz que move os céus, é a verdade do teu arrependimento. Vamos orar, Senhor. Hoje eu reconheço que muitas vezes tenho buscado tuas mãos, mas ignorado tua face. Tenho clamado por soluções, mas me esquecido de te reverenciar. Perdoa minha pressa, minha altivez, meu coração impuro. Assim como o salmista, eu declaro que grandes são tuas obras, justas e fiéis são todas as tuas promessas. Me ensina a te temer de verdade, não com medo, mas com reverência, não com distância, mas com rendição. Que a sabedoria que vem do alto governe minhas decisões. Que o teu Espírito me lembre todos os dias que sem temor não há sabedoria, e sem sabedoria me afasto do teu propósito. Que essa oração não seja apenas palavras, que ela se torne semente no meu espírito. E que hoje, Pai, mesmo que eu ainda não veja a resposta, eu escolha te adorar no meio dos escombros, porque tu és digno, sempre foste e sempre serás. Se essa oração falou com você, não guarde só para si. Compartilhe essa palavra com alguém que precisa reaprender a temer o Senhor. Medite no Salmo 111. Leia cada verso com os olhos do Espírito e permita que o temor santo te reconduza ao caminho da sabedoria, porque é no silêncio reverente que as maiores respostas nascem. O mundo anda em colapso silencioso. As pessoas estão clamando, mas suas vozes parecem ecoar em corredores vazios. Orações são lançadas ao céu como flechas, mas muitas caem no chão antes de alcançar o alvo. E a pergunta que arde no fundo da alma é simples, mas cortante. Por que Deus não responde? Será que ele se esqueceu? Será que fechou os ouvidos? Ou será que há algo dentro de nós que está impedindo a resposta? O Salmo 111 surge como uma chave antiga, escondida nas páginas do tempo. Não é um texto comum. É um grito de sabedoria, um clamor revestido de reverência. Foi escrito num período sombrio da história de Israel, uma época em que o povo retornava do exílio na Babilônia, carregando nas costas a vergonha de seus erros e nos olhos a esperança de reconstruir o que havia sido destruído. Jerusalém estava em ruínas. O templo de Salomão, antes grandioso, havia sido reduzido a entulho e poeira. O altar estava apagado. O povo fragmentado. E é nesse cenário que um salmista anônimo se levanta. Ele não ora por riqueza, não clama por vingança. Ele simplesmente decide louvar. Mas não um louvor qualquer. Ele louva de maneira ordenada, com cada verso iniciado por uma letra do alfabeto hebraico, de Aleph a Tav, do começo ao fim, como quem diz, tudo em mim precisa reconhecer a grandeza de Deus. Esse salmo não é um desabafo emocional, é um manifesto espiritual, um chamado à reverência, ao temor, à sabedoria. O salmista não tenta manipular o céu com súplicas desesperadas, ele se rende àquilo que Deus já é. Ele declara, grandes são as obras do Senhor, buscadas por todos os que nelas se comprazem. E nesse verso há um detalhe sombrio e profundo. Nem todos verão essas obras. Apenas aqueles que as buscam, que se alegram nelas, que reconhecem seu valor eterno. Enquanto muitos oram apenas por respostas, o salmista ora por entendimento. Enquanto muitos pedem alívio imediato, ele se curva diante da eternidade de Deus.
Ele reconhece que a justiça de Deus permanece para sempre, que seus mandamentos são verdadeiros e que ele redimiu o seu povo com poder e fidelidade. Mas há uma condição, e ela aparece como um corte final, no último verso do Salmo. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Essa frase não é poética, é um veredicto. Sem temor, não há sabedoria. Sem sabedoria, não há direção. E sem direção, não há resposta. O temor aqui não é medo paralisante. É reverência que purifica. É silêncio que reconhece. É rendição que cala o orgulho. O salmista não pede que Deus mude tudo ao redor. Ele pede que Deus seja exaltado, mesmo que tudo ainda esteja quebrado. Porque quando o coração se alinha com a eternidade, até os escombros viram altar. Essa oração não foi feita com pressa. Foi construída como um templo interior. Cada verso é uma pedra, cada palavra um tijolo espiritual. O louvor do salmista é um ato de guerra silenciosa. Ele luta contra a incredulidade, contra o orgulho, contra a pressa da alma. E é aqui que muitos falham. Querem Deus como resposta, mas não como Senhor. Querem bênçãos, mas não querem sabedoria. Querem luz, mas não suportam o peso da glória. E esquecem que antes da glória vem o temor. Antes da resposta vem o silêncio. Antes do milagre vem a humilhação. O Salmo 111 nos ensina que Deus se revela aos que o temem, não aos que o exigem. Essa é a diferença entre a oração que sobe e a que afunda. Se esta oração tocou a sua alma e acendeu a luz em meio às sombras, não deixe que essa chama se apague. Curta este vídeo para fortalecer essa conexão profunda. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Seja vigilante, pois que a luz nunca se apaga, mesmo nas trevas mais densas. Compartilhe essa palavra com quem precisa encontrar força e esperança no silêncio do seu coração. Juntos, caminhamos na luz da fé, mesmo quando a noite parece eterna. Amém. Fique na paz.